Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Olá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurita em mais uma edição aqui do SST é o canal. E hoje eu vou responder a pergunta do André Nunes lá de Campinas. Ele perguntou o seguinte: Mário, você sempre fala que é importante a gente mostrar para a empresa que ela está perdendo dinheiro por não investir em segurança do trabalho. Como é que a gente pode fazer isso? Eu realmente sempre falo isso, seja no Segurito, seja aqui no SST é o canal, seja lá no podcast, no Segurito Encast, em tudo quanto é canto eu sempre falo isso. E eu vou te dar cinco argumentos. Primeiro argumento que eu posso utilizar: quando um funcionário sofre um acidente ou se afasta por doença ocupacional, você já sabe que os 15 primeiros dias quem paga é a empresa e a partir do 16º quem paga é o INSS. Pois bem, esses 15 dias aí que a empresa está pagando, o funcionário não está trabalhando e a empresa está pagando, não é isso? Ou seja, é dinheiro jogado fora. Então, esse dinheiro a gente tem que contabilizar. Segundo argumento: processos judiciais. Caso eu esteja com muitos afastamentos, muitos doentes, muitos acidentes, os processos judiciais começam a aumentar. E aí você, lógico, a primeira perda vai ser o próprio dinheiro, né, que você está perdendo com o processo. Mas você pode dizer: não, professor, aqui na empresa o advogado é excelente, a gente não perde nada. Tá? Mas se você tem um advogado tão bom assim, provavelmente ele custa uma fortuna. E isso é dinheiro também perdido. Além disso, tem as negociações. Você não perde, mas negocia com o trabalhador. E isso é dinheiro que está saindo da empresa também. Então a gente precisa avaliar esses valores. Terceiro, custos médicos. Se o funcionário se acidentou, ficou doente e a responsabilidade foi da empresa, a empresa vai ter que bancar esses custos. E isso também precisa e deve ser contabilizado. Outro item: ações regressivas do INSS. Olha, eu falei que os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, mas a partir do 16º essa conta vai para o INSS, né? O trabalhador fica na conta do INSS. Só que o INSS fica pensando assim: pô, mas quem afastou foi a empresa, eu tenho que ficar pagando? Tem, porque o funcionário não tem nada a ver com isso. Porém, depois o INSS pode entrar com uma ação regressiva contra a empresa, querendo esse dinheiro de volta, pedindo esse dinheiro de volta. Isso é possível, está acontecendo muito e vai acontecer cada vez mais. Multas. Se houve um acidente ou uma doença, é possível que, em função de uma fiscalização, a empresa venha a ser multada. E como é que eu vejo esse valor da multa? Você vai lá na NR 28 e lá vai ter uma tabela, onde na vertical vai ter o número de funcionários, então você vai ver aonde a sua empresa se enquadra, e na horizontal eu vou ter a infração. Uma infração que pode ser 1, 2, 3 ou 4. Vai ter lá I1, I2, I3 e 4. Para segurança ou para medicina. Então, digamos que seja uma infração 3, 500 funcionários. Você cruza e vai ter um valor. Esse valor vai estar em UFIR. Para você converter de UFIR para real, basta multiplicar por 1,0641. Vai dar quase a mesma coisa. E aí você vai ter o valor da multa, que é um item também que você deve contabilizar. O último item, para mim, é o mais importante. O FAP, Fator Acidentário Previdenciário, Fator Acidentário de Prevenção. Esse FAP, ele vai incidir sobre o quê? Toda empresa paga 21%, 22% ou 23% para o INSS. Tá? Todo mês você paga. E esse 1, 2 ou 3% vai oscilar. Se a tua empresa está muito bem em relação à segurança do trabalho, esse 1, 2 ou 3% pode ser a metade. Ou seja, pode virar meio, 1 ou 1,5. Metade de 1, 2 ou 3. Mas se a tua empresa estiver muito ruim, pode ser até o dobro. Esse 1 pode virar 2, esse 2 pode virar 4, e esse 3 pode virar 6%. Okay? Então o FAP é que vai dar essa oscilação. Agora imagine o seguinte: a tua empresa deveria pagar 23%. Só que como ela está muito ruim, ela está pagando 6%. Ela está pagando 3% a mais. Em cima do quê? Da massa salarial da empresa. Esse dá um valor, dependendo do porte da empresa, um valor astronômico, dá um valor muito elevado. E isso deve ser
contabilizado também. Só para você ter uma noção, numa empresa de 500 e poucos funcionários, eu fiz um levantamento há um tempo desse, e nessa empresa, que o FAP nem era tão alto assim, era, sei lá, um 30% maior do que deveria ser. O que aconteceu com essa empresa? Ela estava gastando na faixa de quase 800 mil por ano em função do FAP. Ou seja, por falta de segurança. Na hora que você contabiliza tudo isso e mostra para o patrão, é bem provável que ele pense, o que eu tenho que fazer então para parar de gastar tudo isso? Aí você vai entrar com o seu plano de ação mostrando, olha, eu preciso resolver isso. Então percebe que é importantíssimo esse levantamento. Eu acho até mais importante do que saber NR decorada, saber ler 8.13, saber o capítulo 5 da CLT. É mais importante você saber demonstrar para o teu patrão quanto ele está perdendo de segurança do trabalho. Porque a linguagem que o patrão entende é financeira. E se você mostrar para ele que ele está perdendo rios de dinheiro, na hora ele vai prestar atenção em você. Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabe, curte aí embaixo, compartilhe o nosso vídeo. E se tem alguma pergunta, na próxima semana vamos responder pergunta. Faz aqui no comentário ou manda lá pelo e-mail, sobralj@hotmail.com, ou entra lá no site do Nestor, Segurança do Trabalho NWN, e manda uma pergunta por lá, ou entra no meu site, jornalsegurito.com, pelo Facebook, não interessa, manda a pergunta que nós iremos responder. Um abraço e aguardo você na semana que vem. Fala, prevencionista. Tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto interessante que um colega me perguntou esses dias. Nestor, quem fiscaliza os técnicos de segurança do trabalho? Nós sabemos que, no caso do engenheiro, quem fiscaliza as atividades do engenheiro é o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Nós sabemos que quem fiscaliza o trabalho dos médicos é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Mas e o técnico de segurança do trabalho? Quem fiscaliza? Bom, infelizmente, nós podemos dizer que nós não temos um órgão que nos fiscalize. Aí você pode estar pensando, Nestor, mas o Ministério do Trabalho nos fiscaliza. Na verdade, não. Por que não? Porque o Ministério do Trabalho, ele apenas faz o nosso registro. Tá? E ele pode também caçar o nosso registro, mas ele não nos fiscaliza. Por exemplo, se nós formos pensar no CREA, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, dentro do CREA tem diversos outros conselhos, outras repartições, que dentre elas, dessas repartições do CREA é o Conselho de Ética. Esse sim fiscaliza o trabalho dos engenheiros. E se o engenheiro andar fora da ética, ele pode ser penalizado. Já nós, na área de segurança do trabalho, nós não temos um conselho de ética. O Ministério do Trabalho apenas emite o nosso registro e também pode caçar o nosso registro, embora isso seja difícil de acontecer. Então, nós podemos dizer claramente que nós não temos um órgão que nos fiscaliza. O Ministério do Trabalho, repetindo, apenas emite o nosso registro, mas ele não nos fiscaliza. Não está, mas ele não nos fiscaliza. Não está entre as atribuições do Ministério do Trabalho fiscalizar profissionais. Mas nas atribuições do CREA e do CRM, sim. Nas atribuições deles está de fiscalizar. Isso ocorre porque o Ministério do Trabalho é um órgão governamental. O CREA não é um órgão governamental. O Conselho Regional de Medicina também não é um órgão governamental. Eles existem especificamente para cuidar de determinada categoria profissional. Já a função do Ministério do Trabalho é muito além de apenas emitir o nosso registro profissional. O Ministério do Trabalho é um órgão que cria normas de segurança e fiscaliza as empresas. Ok? Então, espero que tenha ficado claro que nós não temos um órgão
fiscalizador. Nossa categoria não tem órgão fiscalizador. Porém, isso não quer dizer que nós podemos atuar de qualquer maneira. Afinal, estamos submissos a outras leis, como qualquer outro cidadão. O motorista, por exemplo, que pega o carro de manhã e vai para o trabalho, não existe lá o conselho dos motoristas. E nem por isso o motorista vai fazer coisa errada. Nós também, né, apesar de não termos um conselho, né, e profissional de nível técnico não tem conselho mesmo, aí você pode estar pensando, mas o técnico de enfermagem tem. Não, o técnico de enfermagem apenas é incluído no conselho dos enfermeiros, tá? Mas não foi criado um conselho próprio para o técnico de enfermagem. Então, o fato de nós não termos conselho de categoria não nos permite fazer o que nós quisermos da nossa vida, né? Não permite que nós trabalhemos de qualquer forma, de forma errada, contra os costumes, de forma contrária aos bons hábitos, às boas práticas. Código de ética, a gente pode dizer que existe um que não é regulamentado, que foi lançado pela FENATEST, Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Ela tem um código de ética, mas nós não podemos dizer que nossa categoria tem um código de ética próprio. Tem esse da FENATEST, mas como a FENATEST é uma federação e não um conselho, ela não tem o poder, né, de agir diretamente na fiscalização do profissional. Há quem diga que um conselho nos ajudaria, há quem diga que um conselho nos atrapalharia. Eu prefiro ficar na minha. Acredito que um conselho, de certa forma, poderia ajudar a melhorar a qualidade técnica dos profissionais, a exigir mais do profissional, mas é claro que tudo tem dois lados. Tem esse lado que ia ajudar e tem o outro lado que ia nos criar mais uma taxa para a gente pagar, né? Assim como os engenheiros pagam, os médicos pagam. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte aí nosso canal e se inscreva. Na semana que vem tem mais. E semana que vem nós voltamos também respondendo a sua dúvida. Até mais!